Olá, uma boa noite. Vamos começar mais um Economia e Negócios com um setor que simplesmente está explodindo. O agronegócio, um exemplo de quem se reinventou. E para isso eu tenho vários convidados. O coordenador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, Orlando Melo de Castro. E também o José Ovídio Bessa, presidente da Aminoagro. Ambos vão mostrar para você, telespectador, as novidades e perspectivas desse setor. Eu falei que eu adoro negócio porque acompanho há muitos anos, na verdade há uns 40 anos, mas porque tem sido realmente aquela história da lavoura, velha lavoura, mas o agronegócio, a forma de recuperar e da gente pelo menos não estar numa crise maior do que estamos. Tem um porquê? Tem. Tem? Ambos, qualquer um. Tá aberta a palavra. Com certeza. Eu acredito assim, o agronegócio, ele passou a viver muito independente das políticas de governo há muitos anos, né? Isso, nada que não tenha interferência do governo aqui, conseguiu consolidar um setor altamente competitivo mundo afora, né? A necessidade de subsídio para o agronegócio brasileiro é muito pequena comparado aos outros países, né, do mundo. Né? Isso fez com que o agricultor brasileiro se especializasse, aprendesse a produzir cada vez melhor, né, com menor custo, né, e rompesse barreiras de problemas de logística para estar cada vez mais competitivo mundo afora. Quando a gente fala dessas barreiras, né, quando a gente observa o que a gente tem que enfrentar, ele citou uma delas, que é a questão da logística, que já vira um custo adicional muito grande. Se a gente pensar até na área que você está diretamente relacionado, questões como impostos, ou quanto que custa para se produzir no Brasil. Tem alguma coisa que dentro da Agência Paulista esteja sendo feito ou possa servir de exemplo para outros governos estaduais e federal, para a gente mostrar como amenizar essa questão? Ótimo. Nós atuamos, né, muito na área de pesquisa, né, geração de tecnologia, de conhecimento, né, para o setor produtivo. E foi daí que saiu esse grande salto do agronegócio brasileiro. Nos últimos 20, 30 anos, nós praticamente multiplicamos por 4 a nossa produção das principais culturas, estamos falando de grãos, de cana, de café, enfim, de fibras, né, porque se investiu em tecnologia gerada nas instituições de pesquisas brasileiras. Por quê? Nós tivemos que fazer a tecnologia para a agropecuária, para o agronegócio tropical. Nós não tínhamos onde importar isso. Nós o fizemos. Quer dizer, é aquele momento em que você diz, ok, eu não tenho de quem copiar, então eu vou criar. Fazer. E aí, nessa criação, ficou muito evidente a capacidade brasileira. Gerou. E isso, por uma série de razões, chegou ao campo, finalmente, nos últimos 20, 25 anos, e recentemente isso é notório. Né? Isso para todos os segmentos de produção. Então, na capacidade de produzir, nós somos imbatíveis. O que nós chamamos, no dentro da porteira. Né? Nós somos imbatíveis. O mundo nos inveja. E essa inveja é até perigosa, porque começa a se criar barreiras tarifárias, comerciais, etc., sanitárias, que nós temos que nos cuidar. Agora, e claro, para isso se investiu muito. Se investiu no governo, empresas privadas investiram na geração de conhecimento e tecnologia que o setor adotou. Mas, por outro lado, você tocou num ponto que é crítico. Quer dizer, a competitividade do nosso produto, ele se faz na prateleira do mercado e na exportação, no porto. E aí nós perdemos. Se você tem, e a gente tem aqui uns quadros que eu quero até que vocês me ajudem a analisar e a comentar, quer dizer, a gente vê diretamente o PIB brasileiro e quanto o PIB do agronegócio colabora. O ano passado, em 23,3%. A gente pegando esses valores, em valores absolutos também, a gente tem aí cifras bem significativas. Agora, o que te coloco poderia ser muito maior, esses 23% poderia ser muito maior se o chamado da porteira para fora fosse menos ruim ou menos adverso o quadro? Com certeza. Eu vou explicar um pouquinho do que acontece com o milho, né? Às vezes você tem a produção de milho no Mato Grosso. O milho no Mato Grosso, o preço do milho no Mato Grosso safrinha ano passado ficou em torno de R$10, R$8 a saca.
preço do milho no Porto de Santos foi R$ 28,00 a saca. Então, vamos falar assim, R$ 20,00 é só o custo de transporte do produto. Agora, você imagina se a gente conseguisse fazer isso de uma maneira mais eficiente, né? E você está falando no porto. Daí depois eu tenho essa logística para levá-lo até algum lugar onde eu posso perder mais ainda em relação competitiva com outros países, é isso? Isso, o maior risco nosso, eu diria assim, o problema do porto é mais a questão de custo Brasil. Às vezes você não tem uma infraestrutura adequada e os navios podem ficar vários dias atracados, né, sem que você consiga abastecê-los. E isso gera um custo para o exportador, que é ele que paga o que a gente chama de demurrage sobre esse navio parado aí. Né? Então, com certeza, a infraestrutura dos portos, né, impacta diretamente nesse custo também. Tá. Quando você disse, e eu lembro das primeiras vezes que eu conversei com o Embrapa da vida, né, e me surpreendi com os estudos e as pesquisas, a gente está vendo hoje com uma nitidez enorme o quanto estamos sendo copiados. E aí eu lembro casos como o nosso café, onde perdemos o açúcar, a cana, caso de o óleo, né, hoje a produção mundial. Temos esse risco, quer dizer, a gente está sendo olhado nessa área de pesquisa como, ok, peraí lá, vamos copiar e vamos fazer melhor, e isso, de alguma forma, teríamos como nos proteger? Não, eu não tenho esse receio. A gente é copiado por muitos países, especialmente países semelhantes ao nosso em termos de clima, de solo, né? Mas são países, nós estamos falando de África, de América Central, de outras regiões, que aí você não tem escala para competir. Né? Claro, em alguns produtos, sim. O café, que o Brasil é uma referência em termos de produção quantitativa, ele tem competição de outros países que produzem muito menos, só que com qualidade. E aí entra um outro fator. Quer dizer, nós temos que sair do grande produtor de café e maior exportador mundial de café verde em grão e começar a exportar café processado. O que a Alemanha faz. A Alemanha acho que tem café em jardins botânicos. E é um grande comerciante, um grande vendedor de café processado. Itália, você conhece muito claro, bem o que se faz na Itália. Willy Café é o que pega café todo gourmet, nosso. São cafés gourmet. Café gourmet. Essa é a transformação que nós temos que fazer. E isso vale para milho, para soja. Até recentemente, com o pessoal da cadeia de frango, nós temos que diminuir a exportação de soja, de milho, né? E exportarmos carne. Por que nós exportamos soja e milho? Para fazer carne, proteína animal lá fora, que você tem um alto valor agregado. Por que não continuamos, aumentamos a exportação suíno, aves e outras isso carnes? aqui, inclusive, claro, né? eu quero... Aí você agrega valor. Aí você aumenta aquele PIB do agronegócio que você Até comentou. porque aí a gente tem outro quadro que mostra exatamente a participação de cada um desses complexos. O complexo soja, o complexo carne, o sucroalcooleiro, produtos florestais e o café. O café 7%, contra a soja 32%. Mas aí entra o que eu iria te perguntar, depois eu vou falar de destinos e de países, mas é a questão do valor agregado, né? Que é o que ele está colocando. Então, apesar de hoje eu ter e comemorar essas exportações, eu ainda estou refém de preço de commodity internacional e refém de produto semi ou não elaborado, é isso? É interessante isso. Se pegar o Brasil, ele é o maior produtor de soja, um dos maiores exportadores de soja, o maior produtor de exportador de carne bovina, mas não põe preço em nada. Né? Onde que não comanda. Não comanda. Onde que é feito o preço da soja? Em Chicago. Né? Então, é interessante isso. Né, para o telespectador entender, é aquele momento que Fátima explica um pouquinho, tá? São bolsas de mercadorias, e aí entra o termo commodities, né? Agrícolas. Bolsa desses grandes produtos que são internacionais. Então, no caso, como a gente tem uma referência da Bolsa de Valores, isso. Em Nova York você tem a de commodity em Chicago, né? Exato. E aí, para agregar... Teríamos que ter essa condição de determinadores de preço, né? Sim, mas para isso, né, nós precisamos mudar um pouco, até isso que ele está falando, né, a questão de agregar valor na cadeia. Isso faz todo sentido. Mas a partir do momento que a gente começa a montar uma indústria para processar um frango,
ou uma indústria de óleo, alguma coisa para agregar valor na commodity, daí você esbarra na questão de impostos. E é aí que a gente perde a competitividade, né? Então isso aí é o grande problema hoje, por que as empresas ou os empresários não migram, né, para agregar esse valor na cadeia. Né? Hoje é mais fácil e é melhor para um produtor ou para um empresário exportar a soja do que ele mesmo processar essa soja aqui no Brasil. Vamos deixar bem claro o que nós estamos falando. Nós estamos falando que, mais uma vez, o governo muito ajuda quando atrapalha. Ou seja, está atrapalhando e muito. Foi dito aqui, da porteira para dentro somos eficientes. Eu fui nessa área de agronegócio uma grande crítica àquela fase em que a gente só pedia subsídio, que a gente pedia proteção, que o agricultor pedia financiamento com custo lá embaixo, etc. Isso acabou há muitos anos. Esse setor aprendeu que tinha que encontrar os próprios mecanismos para evoluir. E nós não vimos nenhuma contrapartida do outro lado, que é o lado do governo. Dentro deste foco de quanto a gente tem que ser criativo, tem um pensamento de evolução e de inovação cada vez maior, e a gente vai conferir isso num boletim da AFP. O Uruguai vem chamando muito a atenção na agricultura. Vamos ver essa matéria que mostra o nosso vizinho lá tem feito alguma coisa de diferente, a gente vai olhar com carinho. Vamos ver? O Uruguai tem... Volta com a Economia e Negócios, falando de agronegócio. Estou com o Orlando José Ovidio. Quando a gente observou no bloco anterior a questão dos entraves para o nosso crescimento. Entraves que eu também reputo, e eu quero ver se vocês concordam comigo, tendo um outro problema que é o destino das nossas mercadorias. Às vezes a gente aposta muita ficha num destino só. Se a gente olhar esse quadro, a gente vê o quanto estamos apostando numa China com 22,8% do destino do nosso agronegócio. Claro que é um mercado sempre crescente, mas decrescente nesse momento em termos de quanto pode ou quer comprar. A quem cabe isso? Teve também uma época que a gente só falava o Itamaraty, isso e aquilo, mas hoje também ao produtor, ao pecuarista, ao agricultor. Como é que a gente concilia essa coisa do distribuir bem? Pode falar qualquer um dos dois primeiro. Aí, quanto mais você distribui, melhor, né? A China dá um espirro na sua economia, e está tudo concentrado lá, embora seja um mercado consumidor crescente e que não vai cessar. A Índia daqui a pouco também vai estar entrando nesses mercados de commodities pesado, por conta de quê? De achar tomar uma xícara de café por dia. Possivelmente vai faltar café, ou o preço vai explodir, né? Mas, brincadeira à parte, é um mercado que realmente a gente tem que estar atento. Mas temos que estar atento também a outros mercados. E abrir novos mercados para novos produtos. Né? Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que checar isso. A gente está, na sua opinião, com uma pauta estreita, de poucos produtos. É eu isso. acho que nós temos um potencial muito grande de crescimento em fruticultura. Fruta in natura no mercado mundial. Eu morro de raiva quando eu vou no mercado e vejo aquelas frutas colombianas. Pois é o que eu tenho no Nordeste no óleo. Eu vivo muito isso com laranja. Então você vai no mercado, e hoje em qualquer mercado, né, nos hortifruti da vida, aí você vê lá aquelas laranjas baianas, ou Bahia, espanhola, ao preço competitivo com a nossa. E esse é o grande segredo da Espanha. A Espanha tem uma área de citros infinitamente menor que a de São Paulo. Só que o valor de comercialização dos citros da Espanha, acho que é 4 vezes maior que o de São Paulo, porque é suco industrializado. Com todas a situação crítica, se você sabe, de mercado mundial caindo em termos de consumo, penalizando nossos produtores, relação com indústrias, que é um conflito. Quer dizer, nós temos que aprender a fazer citros de mesa, pegando, nesse caso, citros, para colocar no mercado mundial, não na prateleira dos supermercados de São Paulo, do Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. De novo entrando aí o que você citou do valor agregado. Valor agregado e novos produtos. Exato. Então a Secretaria da Agricultura hoje em São Paulo, uma das prioridades, isso o governador Alckmin nos desafiou, nós temos que fortalecer esse setor de frutas em São Paulo, e São Paulo é o maior produtor de frutas do Brasil, né?
mas temos que fortalecê-lo, porque tem espaço, porque São Paulo hoje se concentra, a agricultura de São Paulo está em mão de pequenos e médios produtores. O tamanho médio da propriedade agrícola de São Paulo é menor que 60 hectares. Quer dizer, a reforma agrária aqui já foi feita. Que é ótimo, Que é exatamente ótimo. por isso. Só que aí você tem que ter produtos de alto valor. Estamos falando aí de flores, de frangos, aves, ovos, frutas e etc. Né? Ele falou especificamente dos sítios, e eu me lembrei de uma cena no mercado do Chile, onde eu vi no mínimo 12, eu tenho a fotografia dos 12, mas é no mínimo variedades de milho, né? E aqui, quando a gente vai, só acha aquele amarelinho daquele mesmo tamanho. Ele também isso, quer dizer, eu também tenho que ver. Aí, porque aí, nesse caso, é o da chamada da porteira para dentro. Eu, produtor, tenho que ficar mais atento, que eu deveria usar mais a criatividade? Esse exemplo seu é muito interessante. Eu tive recentemente em Petrolina, né, na Bahia. E eu fiquei encantado, impressionado com a qualidade das frutas que se produzem lá. Vale do São Francisco inteiro. Vale do São inteiro, Francisco inteiro. Eu conheci a Califórnia nos Estados Unidos, quando eu morei lá, e eu comparo, né, as duas situações. E a gente não tem nada, né, a dever para eles. Hoje a gente está produzindo uvas de altíssima qualidade, numa produção de 40 toneladas por hectare. Um investimento de 1 hectare de uva aí na ordem de R$250 mil para você montar 1 hectare de uva. Cada cacho de uva, para você ter ideia, passa na mão de uma pessoa 3 vezes antes de ir para a mesa. Né? O tamanho, né, do cuidado, da condução dessa uva chegar à mesa com altíssima qualidade. E hoje, né, apesar de exportar bastante, o maior mercado é o mercado interno. Né? Essas uvas, essas mangas que são produzidas lá, estão vindo bastante aqui para o Centro-Sul. Né? Então hoje o próprio consumidor brasileiro pode encontrar produtos de alta qualidade aqui no mercado nosso. Né? Então, ou seja, que eu estou sempre buscando aqui no programa mostrar para o telespectador aonde está nicho de mercado que ele possa entrar, onde está a oportunidade e aonde está caminho para o Brasil como um todo. Pelo que você está dizendo, nós já estamos com uma qualificação extremamente boa, um cuidado extremamente bom. Pelo que você disse, precisa ter mais agilidade ainda para diversificar mercado e produto. Com isso você concorda também? Exatamente. Precisamos ter essa agilidade. Precisamos. O Brasil hoje vive de monoculturas, né? A soja, você mesmo falou aí, 30%, né? Da parte agrícola brasileira aí, a cana-de-açúcar um outro percentual grande, o café também. Então a gente tem condições hoje de crescer em outros cultivos, né? Na área de florestas. O Brasil é o único país do mundo que você consegue fazer 3 safras num ano. Né? Você condiciona uma safra de soja, uma safra de milho e entra com a pecuária ainda na sequência. Né? Produzindo ou seja, a proteína. O ano inteiro é seu produtivo. Exatamente. Né? Nenhum país do mundo consegue. Por maior subsídio que tenha na Europa, nos Estados Unidos, eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. Né? Então, em algum momento eles vão sucumbir a isso, né? A essa competitividade. A gente só sucumbe pela ponta nefasta dos impostos e dos custos Brasil como um todo, né? E do próprio governo, né? Nos seus mais erros que acertos, né? Em termos de política agrícola, né? Posso dar um exemplo para você? Tem política? Não, você está falando uma coisa muito séria. Da não política agrícola. Mas aí quando ele entra, você pega o penúltimo governo federal, a penúltima administração, colocou etanol, né? O combustível verde, com uma grande revolução do mundo. O Brasil era a referência do mundo, e o mundo olhou para isso realmente como uma referência. Né? E aí, os Estados Unidos foi lá correndo, falou, peraí que eu vou fazer o de milho. De beterraba, de milho, de exatamente. milho, né? Eu estava lá na época. Você estava lá e eu acompanhei isso. E passou o Brasil. Passou o Brasil, produziu mais que o Brasil. Então você estimulou aí, não se conseguia comprar, não tinha usina, né, estrutura industrial, porque as indústrias que as faziam não tinham como mais produzir o mercado. Aí vem o último governo e esfria isso. Atual. Então, a cogeração de energia foi, que é
Pô, nós temos em São Paulo, nós temos uma Itaipu instalada nas usinas que poderia estar fazendo cogeração. E essa crise de energia que nós vivemos... Novo, vai só brincar, falar com o telespectador para explicar quando você fala cogeração, assim, é usar aqueles bagaços, aquelas coisas da cana, depois que você já fez ou o açúcar ou o álcool, e transformar em energia. É isso, né? Você tem lá as caldeiras anexas às usinas para fazer a chamada cogeração. Põe isso no sistema e vai. Pronto, isso aí não foi para frente. E aí ficaram com o mico na mão. Então hoje, essas usinas estão gerando a energia para o próprio consumo. Consumo zero. Ótimo, pelo menos isso. Eu vou fazer uma brincadeira com o telespectador de novo. Você lembra o nome do ministro da Agricultura? Pois é, como você não lembra, você sabe, claro, mas enfim. O que está faltando para a gente dar um salto realmente qualitativo? Pelo que você me disse, você acha que já estamos, então mais quantitativo? Eu acho que assim, a gente deu um salto qualitativo muito grande, mas é preciso melhorar ainda mais. Né? O custo hoje de abertura de terra, de novas áreas, está muito caro. Né? E isso acaba impactando o meio ambiente e uma série de coisas. Nós precisamos produzir mais na mesma área. Né? E a adoção de tecnologia nunca pode parar. Né? No teu caso, você está falando claramente em aumento de produtividade do que já dá, das áreas que nós temos, aumentar a produtividade. Exatamente. Nós temos que fazer mais com menos. Essa é a meta, né, da agricultura brasileira. E diluir os custos de produção. Né? E para isso é necessário o uso de tecnologia, é necessário a parceria com entidades como Embrapa e IAC, né, que nos ajudem muito a desenvolver variedades e aplicar essas tecnologias na prática no campo. Né? Então eu acho que hoje o conhecimento aplicado por área é muito importante. Então chega de falar em escala, vamos produzir, eu sou o maior de soja, eu sou o maior de milho, mas vamos ser o melhor. Né? Vamos produzir com o crédito que eu tenho, né, condição de produzir, área que você na área que eu consigo e com a melhor tecnologia. Essa é a conversa, eu acho, do setor. E você acha que está caminhando, sendo a sua área, o seu core business, né? Esse desenvolvimento, essa pesquisa, você acha que nós estamos evoluindo nessa busca que ele cita? Estamos evoluindo, sim. Nós temos novas tecnologias que já estão sendo incorporadas e com um viés, Fátima, muito importante. Quer dizer, a população hoje, nós temos pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é um dos institutos da APTA, mas que trabalha muito com processamento. Aliás, são 17 institutos ao todo, é isso que vocês... De todo o sistema de pesquisa, né? Tá. Mas na agricultura de São Paulo são 6 institutos, né? Na área de piscicultura, na área animal, área agrícola, que ia ser sanidade e tal. Mas uma pesquisa feita pelo Itaú, junto com a Fiesp, esse cenário para 2020, na área de alimentos, a grande preocupação da população é sustentabilidade, embora ainda com um conceito meio nebuloso a respeito, questão de impacto ambiental, produtos com viés de saudabilidade, produto seguro. Então nós temos que investir nisso e o agricultor está atento a isso. Né? Então quando se fala nós falamos há pouco de agrotóxicos, de orgânicos, quer dizer, o orgânico seria realmente o produto limpo, seria um resíduo que não pode utilizar. Mas nós temos que também partir para o uso do que nós temos disponível, né, de maneira racional, tanto para evitar resíduos e como a questão de impacto ao ambiente. Esse é um ponto. E daí nós temos que partir cada vez para mecanismos, sistemas para controle biológico, quer dizer, a praga controlando doença, praga controlando praga, e vai por aí. Resistência natural via melhoramento genético, que isso é menor custo para o produtor, e produto que você não precisa usar nenhum agroquímico, ele tem uma resistência natural. Não estou nem falando de transgênicos, estamos falando realmente de melhoramento em que se incorpora genes que conferem resistência à planta a determinado tipo de praga ou doença. Isso é uma necessidade. Né? Com isso, você começa a ter produtos muito mais saudáveis. E é isso que a população quer. E nós vamos ter que partir para isso. E mais, nós temos que, com isso, buscar sempre o que ele disse, aumento de produtividade, porque a área não vai ter como aumentar. No máximo, nós vamos entrar em áreas de pastagem, aumentando a eficiência na pecuária, que temos muito a avançar nisso, utilizando a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que nessas áreas de pasto você vai produzir grãos e também florestas que conferem bem-estar animal que você produz. Então, e nós vamos ter que fazer isso, porque nos deram essa responsabilidade de fazer até 2050 aumentar em 40% a nossa produção de alimentos. E nós temos esse potencial. Se não fizermos, vamos morrer de fome. Vamos morrer e mais de fome. Se não fizer isso,
o mercado vai rejeitar, porque o mercado quer isso, Ele- saudabilidade, está exigindo. Ele está essas exigindo condições. isso, e isso é responsabilidade nossa. A nossa ciência tem que fazer uma nova agricultura para o século XXI. Nós fizemos muito, mas vamos ter que fazer muito mais. Mas conjugando essa questão da sustentabilidade é fundamental, ambiental, Lembrando, social isso. e econômica, evidentemente. E lembrando que a gente já está no século XXI, né? Exato. Não é aquele que virá. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. E eu falei para você que eu adoro esse setor, porque você percebeu a cadeia, a correlação de uma coisa com outra, o quanto a gente fala. A hora que fala de natureza, a sua frase final no bloco foi: eu preciso ser viável, ou preciso ser sustentável. Economicamente é uma das perninhas só, mas para o meio ambiente, para o ser humano, essa interligação é fantástica. O seu setor, basicamente, é um dos que responde pelo maior volume em termos de exportação, como um todo, os grãos, né? A gente tem até, num plano de safra aqui, uma exposição geral da evolução do plano agrícola e pecuária. Produção de grãos, em seguida, mostra uma perspectiva extremamente boa para este ano. Ou seja, com crise e tudo, ainda vamos crescer em produção. Exato. Aí é aquilo que eu falei bem no começo do programa, né? O produtor brasileiro, né, o agricultor brasileiro, aprendeu a sobreviver a diferentes intempéries, né? Porque é uma indústria de céu aberto, né? Se você pegar desde 1898, Joaquim Francisco Assis, Brasil, já falava num livro dele que o problema da agricultura era o clima, exatamente, o governo, política agrícola e as doenças. E isso continua sendo muito atual, né? Então o agricultor não ficou esperando o governo resolver o problema dele, não, ele, né, enfiou a cara. E hoje a nossa indústria, por exemplo, da qual eu faço parte, é uma das indústrias que mais financiam o agricultor. A gente financia realmente a safra do agricultor, ou seja, nós damos a mão para ele e corremos o risco junto, né, nesse setor. Estamos aí aliado a isso. Se você vê o volume de dinheiro que vai do governo para a agricultura, ainda é muito pequeno comparado ao que a agricultura necessita, né, para rodar no Brasil. Então, se não fossem as empresas privadas hoje tá investindo e acreditando na agricultura, né, dificilmente o agricultor teria esse sucesso que ele tem hoje, né? Então, nós somos realmente um grande parceiro dele, estamos investindo ano a ano, né? A nossa empresa aí coloca em torno de 200 milhões de reais aí, né, à disposição do agricultor, financiando produtos aí, né, para que ele consiga fazer a safra dele da melhor forma possível, né? A gente teve temos a todo momento, mas recentemente mais um dos movimentos na questão de reforma agrária, dos sem terras e tudo mais. Eu costumo dizer que parece inacreditável, mas é aquela historinha, pescador, não adianta você dar a vara se não ensinar ele a pescar, não adianta você dar o peixe se ele não souber produzir. Em termos de governo, e você citou especificamente o nosso governador Geraldo Alckmin, meu co-parceiro em termos de cidade, nós vimos o Vale do Paraíba, onde o meu avô e o avô dele migraram, ser destruído, não tem mais nada. O que a gente pode resgatar em termos de ajuda governamental, a iniciativa privada está dando, para ajudar alguns centros realmente modelo da agricultura no Estado? Citou o caso do Vale do Paraíba, essa realmente é uma região que passou por um ciclo do café final do século XIX, né, que o café migrou para o sertão de São Paulo e abriu o sertão de São Paulo. São Paulo, a colonização de São Paulo deve muito ao café, né, que ele foi a cultura que abriu, né, por questão de esgotamento de solo e etc. E, aliás, o Instituto Agronômico foi criado em 1887, uma Imperial Estação Agronômica, para estudar o problema de adubação, do esgotamento de solo em café. Tanto o primeiro diretor foi um químico austríaco, Franz Daffer, que veio para estudar isso. E estudou muitíssimo bem para segurar esse caminhar do café, né? E esse café deu lugar depois à cana, a cana deu lugar à pastagem, que ficou. Então é uma região que precisa ser investida realmente. São muitos pequenos produtores, numa topografia acidentada, que limita a atividade agrícola, mas nós temos que buscar opções para esse produtor que está lá, com baixíssima renda,
Talvez dentro do eixo de consumo, de maior consumo do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, no meio. Vem cá que eu pego, passo na estrada e pego. Ali é preocupação, e nós estamos sendo cobrados por isso pelo governador, pelo secretário. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira é outro. Vale do Ribeira aí você tem aquele viés, né, da questão ambiental. É uma região quase tudo de APP, de área de proteção. Mas aonde você também pode fazer atividade silvopastoril ou atividade agrícola combinado com a questão ambiental. Aí nós estamos falando da banana, que já é tradicional, mas não aquela banana que é feita lá, de baixa qualidade. O mercado não aceita. Não aceita mais. Não podemos ficar fazendo banana para pasta, para indústria. Eu quero com selinho, eu quero a qualidade, a madureza não ser por certo, que não apodreça, que não dê bicho dentro dela, enfim. Perfeito, que não dê perdas, né? Que não dê, que você compra, dura 2 dias e já está apodrecendo. Quer dizer, da colheita ao mercado, você está perdendo 30%. Esse é o nosso índice em fruticultura. Olha que absurdo. 30% em geral com as nossas frutas? Em geral, né? Em geral. É muita coisa. É 30% menos de comida. Não, e depois então, existe um fator que a gente não lembra, né? Eu tenho lixo orgânico, né? Então, assim, óbvio que eu não aproveito às vezes toda a fruta, mas ela vai para o meu orgânico, e isso aí ajuda. Claro. E a gente ainda tem esse mau hábito de mal usar isso, né? Também, o orgânico, né? De não ter nem reciclado. Então, Fátima, nós temos alguns gargalos em São Paulo que temos soluções. A questão é levar esse agricultor, levar essa tecnologia a ele. A nossa tecnologia está chegando muito pouco a esses pequenos, que ainda não são organizados. Então, os grandes produtores, né, dos diferentes segmentos, eles têm mecanismos de acesso às nossas instituições, às tecnologias. Sindicatos, porque também cooperativas e sindicatos. Porque às vezes eu também, aí vai de novo, um puxãozinho de orelha, né? Às vezes assim, sindicatos não servem só para reivindicar, né? Eles servem para ensinar e ajudar, né? Exato. Especialmente, e um aspecto importante é na gestão do negócio dele. Porque hoje qualquer produtor de 1 hectare a 1.000, 2.000 hectares, ele tem um negócio. Sim. E ele tem que aprender a fazer gestão desse negócio. Né? Que é aí que ele sobrevive. É aí que ele tem que buscar conhecimento, tecnologia, precisa. Né? Mas o como vender, como negociar, mercado futuro, o que eu vou investir, o que eu vou plantar, cenários, ele tem que aprender a ver isso. Né? Então hoje a questão de gestão, e um dos programas da Secretaria, o chamado Microbacias 2, é isso, a organização de produtores para a gestão do negócio. Esse é o ponto, né? Que é só aí que ele vai se tornar competitivo, especialmente uma agricultura cara como a de São Paulo. Você acredita então, em 2020 e 2050 a gente está nesse cenário, ele tem as 2 metas, né? São 2 metas com 2 times. E cada um com uma lista de afazeres. Qual o tempo que você acredita da gente vencer os grandes obstáculos? Eu acho que isso é uma dinâmica que nunca acaba, né? Porque problemas vão existir, pode ser uma doença que dizima uma plantação, pode ser uma barreira de um país que a gente exporta, pode ser... Eu acho que a criatividade não pode faltar, né? A perseverança, né? A persistência do produtor brasileiro nisso. E isso é um sistema natural, né? Se ele não evoluir, ele vai ser absorvido por outro, pelo vizinho dele. Né? Esse é o ponto. A gente costuma verificar bastante na agricultura, né? Que o pessoal às vezes não quantifica, não mede, não interpreta os números deles. E quem não faz isso não consegue melhorar a produtividade. Claro. Então a gente precisa olhar mais, como ele disse, para o negócio, né, como um negócio, né, mensurar, entender os processos, onde precisa melhorar, né, para ele evoluir, né, para isso aí. Isso não só no sistema de produção, mas também no sistema de comercialização da própria colheita dele. Né. Isso aí as 2 coisas hoje têm igual importância. Acho que vocês falaram palavras absolutamente mágicas, e é com essas que eu encerro o programa, e não vale só para o agricultor, o produtor rural, o pecuarista ou o agronegócio, vale para qualquer setor. Criatividade e perseverança. Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Ficamos por aqui. Obrigada a vocês, obrigada a você pela audiência. Toda segunda-feira, 10 da noite, nosso encontro marcado a qualquer momento pelo R7. Você acompanha todos os nossos programas. Até mais.